Sejam muito bem-vindos a este aprofundamento estratégico. Hoje, a nossa pegada vai ser um pouco diferente. Nós vamos mergulhar num verdadeiro treinamento de elite, um bootcamp rigorosíssimo desenhado milimetricamente para quem está enfrentando editais de altíssima complexidade em concursos públicos. O nosso objetivo central aqui é bem direto: abandonar a mediocridade de uma vez por todas, rejeitar aqueles métodos exaustivos do passado e começar a tratar o estudo como um esporte de alta performance. Afinal, a gente precisa estruturar a mente para vencer, não é verdade? O nosso plano de voo hoje é focado e direto ao ponto. Vamos passar por 5 etapas: a mentalidade de alta performance, a concentração e blindagem, o input focado em scanners humanos, a arquitetura da memorização e, por fim, a autonomia intelectual. Então, vamos começar pela base de tudo. Passo 1. A mentalidade de alta performance. O protocolo de elite. Olha só, o candidato que busca excelência precisa operar sobre uma premissa inegociável. O nosso cérebro é um hardware biológico, e como qualquer máquina de ponta, ele exige uma calibração extremamente precisa para não falhar quando a tensão bater. A alta performance nasce única e exclusivamente da integração sistêmica. Não adianta nada ler rápido se a gente não retém a informação, concorda? É por isso que nós operamos no triângulo da eficiência intelectual. Funciona assim: a concentração prepara o terreno biológico, a leitura dinâmica captura os dados em altíssima fidelidade, e a memorização entra como a arquitetura final, garantindo que a gente consiga resgatar tudo isso no longo prazo. Isso nos leva diretamente ao nosso segundo pilar: concentração e blindagem, o núcleo operacional do nosso sistema. A gente costuma achar que concentração é um dom, né? Mas, na verdade, ela é uma função executiva puramente treinável. A teoria da carga cognitiva do Sweller prova exatamente isso. O nosso espaço físico atua como um filtro cognitivo ativo. Então, aqui vai um guia prático para configurar o ambiente de estudo ideal. Primeiro, tire o celular completamente do seu campo de visão, sem negociação. Use fones com cancelamento de ruído e mantenha na mesa estritamente o material da sessão atual, nada mais. Esse silenciamento visual e auditivo blinda a nossa memória de trabalho e economiza uma energia mental gigantesca, maximizando o que realmente importa: o aprendizado real. Mas veja bem, de nada adianta blindar um ambiente externo se a cabeça estiver um caos. A blindagem precisa ser interna também. É para isso que existe um protocolo exalto chamado externalização produtiva. Funciona assim: dedique de 5 a 10 minutinhos antes de abrir os livros e anote num papel tudo o que estiver pendente na cabeça. Aquelas ansiedades tipo preciso pagar a conta de luz amanhã ou não posso esquecer de mandar aquele e-mail. Anotou? Pronto. Isso atua literalmente como uma limpeza na nossa memória RAM mental. A gente elimina essas ideias parasitas e deixa o cérebro totalmente livre para mergulhar de cabeça no estado de fluxo. E para sustentar esse estado de fluxo sem esbarrar no cansaço extremo, a gente precisa respeitar a biologia. Estudar de forma ininterrupta até a exaustão é um tiro no pé, só destrói a retenção de conteúdo. O nosso cérebro precisa de picos de estresse cognitivo superfocados, intercalados com pausas projetadas cientificamente. E é aqui que entra o cronograma inegociável da alta performance. O ritmo diário começa no minuto zero com aquela externalização que acabamos de falar. Depois, engatamos num sprint de foco profundo nos primeiros 5 minutos, que logo se transforma num fluxo sustentado por cerca de 25 a 50 minutos. E então vem a mágica, que é a parte que a galera mais negligencia: a recuperação neural. Atenção, isso não é pausa para rolar feed de rede social, tá? É um momento absolutamente vital onde a consolidação sináptica acontece. É exatamente nessa pausa que o cérebro pega tudo que a gente acabou de ler e arquiva em definitivo. Com o terreno preparado, vamos para a fase 3, o input. É hora de falar sobre scanners humanos e leitura dinâmica. Nessa etapa, a regra do jogo muda completamente. O objetivo agora é extrair o máximo absoluto de significado com o menor custo cognitivo viável. E sabe qual é o maior inimigo aqui? A subvocalização. É aquele famoso eco mental, sabe? Aquela voz na nossa cabeça que nos obriga a pronunciar palavra por palavra enquanto lemos. Esse eco é um sabotador terrível porque ele aprisiona a nossa capacidade monstruosa de processamento cerebral à velocidade super lenta da fala física. Para colocar isso em perspectiva, o contraste é brutal. A leitura tradicional exige que a gente decodifique o texto sílaba por sílaba. Isso gera um cansaço absurdo e provoca aquela regressão constante, que é quando o olho perde o ritmo e tem que voltar lá atrás no texto. Já o nosso método de scanning, engenhado, reprograma a mente para operar em grandes blocos de informação. O alvo é interpretar os dados num fluxo lógico contínuo e sem interrupções. Na mecânica da coisa, a evolução é nítida. A gente para de ler palavras isoladas e passa a capturar padrões linguísticos inteiros. Nós ativamos a visão periférica para enxergar o texto como uma estrutura de dados. O processo passa a ser muito mais parecido com fazer o download de um arquivo pesado do que com a leitura linear que aprendemos na escola.
E para dominar essa mecânica na prática, a gente prescreve um treinamento de yoga ocular. Vamos fazer um teste mental rapidinho. Imagina fixar o olhar bem no centro de uma linha de texto e tentar ler as palavras que estão nas margens, usando só a visão periférica, sem mexer a pupila para os lados. A ideia é treinar o olho para absorver esses blocos centrais usando guias físicos, como deslizar uma caneta rapidamente por baixo da linha. Essa coordenação entre a mão e o olho força uma velocidade motora alta e destrói de uma vez por todas aquele péssimo hábito de ficar regredindo a leitura. Entrando agora na nossa penúltima etapa, ao passo 4, a arquitetura da memorização, a verdadeira engenharia de retenção. Memorização estratégica, pessoal, não tem absolutamente nada a ver com repetição mecânica. Ficar decorando o texto na força bruta é puro amadorismo. A ferramenta definitiva que os profissionais usam é o Palácio da Memória, que se baseia no método Losse. Essa técnica é brilhante porque ela pega aquela nossa capacidade espacial incrível e inata e usa isso como âncora para dados complexos. Pense, por exemplo, em mapear princípios jurídicos abstratos nos cômodos da sua própria casa mentalmente. Quando a gente faz isso, criamos uma via expressa, uma rota de acesso ultra rápida e à prova de brancos na hora da prova. E somado a essa engenharia espacial, a gente aplica a mnemônica estratégica para adaptar o conteúdo de acordo com a matéria. Acrônimos clássicos, como o famoso LIMP para os princípios do direito administrativo, são ótimos atalhos de resgate. Mas dá para ir além. A gente pode pegar regras gramaticais chatas e super complexas e transformar tudo em narrativas visuais sequenciais. Uma historinha dinâmica que o nosso cérebro simplesmente não vai conseguir deletar. Tem uma frase excelente do professor Pascoal Paes Mendes que resume tudo. Ele diz que a bizarrice da imagem é diretamente proporcional à sua capacidade de ser lembrada. E isso é pura neurociência. A amígdala, o nosso centro de emoções, é conectada direto ao hipocampo, a fábrica das nossas memórias. Ou seja, a cola sináptica mais forte que existe é forjada no absurdo e na emoção. Quando você fabrica uma imagem mental extremamente vívida, ridícula ou bizarra para lembrar um conceito, você cria uma âncora absurdamente forte. O cérebro adora o que foge do normal e grava isso para sempre. O que nos traz, finalmente, ao passo 5, autonomia intelectual, a construção do cérebro estrategista. No fim das contas, o objetivo supremo de passar por esse bootcamp intelectual exaustivo não é só marcar o X na questão certa no dia da prova. A gente não está aqui só para passar no certame. O alvo real é provocar uma transformação cognitiva definitiva. A gente quer forjar um cérebro estrategista. E o que isso significa? Significa ter uma mente moldada para operar com um nível de profundidade analítica altíssimo e de forma totalmente independente, mantendo a frieza mesmo quando a pressão psicológica da banca examinadora estiver pesada. E para fechar nossa análise, eu deixo uma provocação que a gente precisa encarar de frente. As horas intermináveis na frente dos livros estão realmente construindo essa autonomia intelectual de elite, ou a gente está só desgastando o nosso hardware biológico até o limite da exaustão? Abandonar a mediocridade e abraçar de vez a alta performance é o único caminho seguro para a excelência de verdade. Faz sentido, né? Pessoal, muito obrigado por acompanharem este treinamento intensivo com a gente e até o nosso próximo aprofundamento estratégico.